pacientes, não só pacientes com Parkinson, mas para outros públicos também. Então hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre todos esses pontos. Pessoal, quando a gente fala aí sobre o Parkinson, a gente sempre pensa principalmente nos sintomas motores, né? Que são os sintomas mais comuns de realmente a gente ver uma alteração. E hoje eu venho falar de sintomas que não são tão comuns, né? Ou que habitualmente não são os primeiros sintomas que a gente usa, que são os sintomas não motores. A doença de Parkinson, ela pode afetar, né, essas funções, em principal, quando a gente fala sobre fonoaudiologia, a parte da fala, da voz e da deglutição. Hoje, vocês percebem alteração de fala, voz e deglutição? Sim. Mais alterações vocais ou mais alterações de deglutição? Vocais? Vocais. Aqui o Marcílio o quê? Deglutição. Então vamos conversar. Deglutição também. Só para a gente poder também atualizar nosso quadro, hoje, quem faz acompanhamento fonoaudiológico fora da APB? Levantem a mão. Aqui, mais alguém? Ótimo. Então, quando a gente fala sobre deglutição, a gente realmente observa que com o passar ali dos anos, a gente pode ter uma disfunção. A deglutição por si só, independente da doença de Parkinson, com o envelhecimento da musculatura, a gente começa a ter uma dificuldade. E às vezes com o Parkinson isso fica mais acentuado. A deglutição é muito automática no nosso dia a dia. Vocês hoje param e pensam, nossa, eu estou engolindo? Alguém faz isso rotineiramente? Não. É algo tão automático que a gente acaba não percebendo, mas ele é um processo complexo. A deglutição ela é formada por 3 fases. A gente tem a fase antecipatória e preparatória, que é quando a gente prepara o alimento na cavidade oral. Nós temos a fase faríngea, que é quando a gente dispara a deglutição e esse bolo está fazendo a transição até chegar lá na parte do esôfago e estômago. E a parte esofágica, que é a nossa última fase da deglutição. O compilado dessas 3 fases traz ali o processo da deglutição por completo. E quando eu falo sobre alteração por fase, o que a gente pode pensar? Quem me levantou aí o braço e falou que tem mais dificuldade relacionada à deglutição? Aonde a gente observa essa dificuldade? Quando eu mastigo o alimento, quando eu engulo o alimento, ou quando o alimento está descendo e eu sinto que ele entrou no lugar errado? O que vocês me dizem? Quem tem a dificuldade aí para engolir? Você falou comigo, né? Que tem um pouquinho de dificuldade. Em qual fase você observa mais dificuldade? Quando está para engolir, eu estou tendo muito engasgo. Então, engasgando até líquido e saliva, toda hora que eu... Então sente que o alimento entrou ali no local errado. Além da tosse, do engasgo, a gente tem alguns outros sinais que a gente pode estar tendo alguma dificuldade, que a gente pode estar tendo uma disfagia? O que vocês acham? Muito bom, falta de ar. Mais algum sinal? Vocês pensem assim, de cara? A apneia do sono, ela pode ser um critério para a gente desenvolver disfagia, tá? Ainda mais quando a gente não tem um acompanhamento regular, né? Não usa CPAP, não faz uma terapia, essa musculatura pode ficar um pouco mais flácida e realmente a gente tem mais tendência à aspiração, a ida do alimento para o pulmão. Então, quando a gente fala aí sobre os principais sinais que a gente tem que ficar alerta, engasgos frequentes, tosse durante ou após a alimentação, qualidade vocal molhada. Alguém já comeu e sentiu, principalmente quando a gente come algum alimento mais viscoso, e sentiu que a voz ficou molhada? Alguém já passou por essa situação? Não? Mas é um sinal para a gente ter atenção, tá? Às vezes pode ser só motivado por um refluxo, mas também pode ser um sinal de que esse alimento não está percorrendo o trajeto correto. Resíduo alimentar na boca, múltiplas deglutições, perda de peso. Também é um sinal de que a gente pode estar tendo alguma disfunção
na hora de engolir esse alimento. E além disso, o último sinal que eu coloquei lá pra gente, pneumonias de repetição. Letícia, mas o que tem a ver o alimento não estar percorrendo o trajeto correto e pneumonia de repetição? Alguém se arrisca? Quem falou? Muito bom. Pode falar, Pietro? Ah, não, tranquilo. Então é exatamente isso. Se meu alimento, se meu líquido, se minha saliva desvia o trajeto e não vai para o estômago, eu estou tendo alguma disfunção, eu estou tendo uma disfagia, ele tem que ir para algum local, certo? E qual é o local que habitualmente ele vai quando tem algo fora do normal? Para a via respiratória, para o pulmão. No nosso pulmão, é comum entrar comida? Não é para entrar comida. Se entra algo que não é habitual, como comida, líquido saborizado, saliva contaminada, o meu pulmão entende que aquilo é um organismo estranho, e realmente é, né? E a gente começa a desenvolver pneumonias de repetição. Então é através desse ponto que a gente percebe o quão uma dificuldade que às vezes parece inofensiva, né, no nosso dia a dia. Ninguém engasga ali de forma sutil e fala, ai meu Deus, está indo para o pulmão. A gente nem relaciona muitas vezes no nosso dia a dia. Mas um engasgo, uma prática ali que está ficando comum com relação ao alimento, pode levar à pneumonia de repetição e outras complicações que são associadas aí à pneumonia, certo? Além desses sinais que são claros da gente perceber que tem algo errado, nós precisamos sempre redobrar a atenção na doença de Parkinson. Por quê? Toda ida de alimento, líquido ou algum corpo estranho para o pulmão obrigatoriamente vai apresentar algum sinal? Nem sempre. A gente tem um fenômeno que a gente chama de aspiração, quando esse conteúdo vai para o pulmão de modo silencioso. Por isso que eu trouxe esse ponto para vocês também. Que essa disfagia, ela pode ser silenciosa. Por isso a importância da gente manter um acompanhamento com toda a equipe multidisciplinar. Às vezes, a gente vê isso muito frequentemente na nossa prática clínica, chega um paciente que come de tudo. Em casa tem uma dieta conforme o padrão familiar. E ele começa justamente a ter perda ponderal, perda de peso, num curto período de tempo, e pneumonia. Mas aí a gente conversa e eu falo, seu Pietro, o senhor engasga quando come? O senhor precisou fazer alguma adaptação na dieta recentemente? E ele me fala, não. A gente avalia esse paciente. A fonoaudióloga, para avaliar se esse paciente tem algum distúrbio da deglutição, precisa ver o paciente comendo. Quando a gente faz nossa avaliação, a gente não observa sinais claros de que esse paciente está tendo um desvio desse trajeto. Só que ainda assim eu continuo tendo uma pneumonia. Nesses casos é toda uma integração, não só do fonoaudiólogo, mas do neurologista que acompanha esse paciente. Daí que às vezes a gente vai precisar de um pneumologista também, para a gente identificar que está indo alimento para o pulmão e a gente não está tendo manifestações naquele instante, tá? Além disso, além da avaliação que a gente precisa ter como profissional, caso a gente esteja tendo alguma intercorrência, hoje nós já temos também avaliações objetivas. Eu estou falando sobre essa dificuldade aí silenciosa, acho que vocês estão pensando, ai, mas e aí? Se está indo para o pulmão de modo silencioso, não viu na avaliação, o que a gente faz? Hoje nós temos como visualizar o trajeto desse alimento. Eu sempre gosto, durante as minhas apresentações sobre o assunto, de falar sobre essa possibilidade, porque a cada dia esses exames têm sido mais comuns, né? Então, às vezes, nem sempre é o fonoaudiólogo o principal profissional e o primeiro profissional que vai indicar esses exames. Mas o neurologista, o médico que faz um segmento. Às vezes eu tenho muita parceria também com a equipe de terapia ocupacional, fisioterapia, vão na casa do paciente, observam que o paciente está engasgando ali de forma sistemática, pedem avaliação e solicitam uma avaliação
objetiva da deglutição. Qual é a diferença? Nesta avaliação, eu de fato vejo qual está sendo o trajeto do alimento. É um exame feito junto com fonoaudiólogo e médico, para que a gente possa visualizar o que está acontecendo, desde lá da fase preparatória até a minha fase esofágica. Tudo bem até aqui? Alguma dúvida? Vamos seguir. Tudo bem, falamos aí sobre os fatores de risco, sobre o que a gente pode fazer para avaliar, sobre quais os profissionais que estão inseridos aí. E agora, Letícia, depois dessa palestra eu percebi que todo alimento que eu como eu tenho engasgo. Qual é o primeiro passo além de procurar um profissional que a gente tem? Oi? Esse é o exame, muito bom. Já fez? Não, mas já ouviu falar. Ele falou o nome do exame, que eu estava falando para vocês, o exame que a gente vê a imagem de como o alimento está descendo. A gente realmente chama ele de videodeglutograma ou videofluoroscopia da deglutição. Fez? Joia. Fez aonde? Anchieta. Certo. Então, aí, quem te passou o exame? Otorrino. Então, vocês viram que eu mencionei agora há pouco a importância da gente ter conhecimento que tem exames objetivos da deglutição, porque nem sempre é o fonoaudiólogo o primeiro profissional que vai pedir para a gente esse exame. Às vezes vai ser um médico, otorrino, neuro, a gente chegou com uma queixa, ele já solicita o exame, mas que não, esse exame, né, ele é crucial para o planejamento terapêutico. Não adianta a gente fazer o exame e não agir ali com base no resultado para trazer melhora, tá? Então, pessoal, quando a gente tem ali alguma alteração para deglutir, não está, nem tudo está perdido, né? Às vezes, quando a gente fala sobre dificuldade de engolir, o que já vem na cabeça de vocês? Além de engasgo. Tossir. O que mais? Como é que vocês pensam nesse paciente se alimentando, quando eu falo de dificuldade de deglutição? Vocês imaginam esse paciente com dificuldade de deglutição comendo uma farofa? Não. Então, quando a gente fala da dificuldade, logo de cara a gente tem um medo, né, disso estar acontecendo com a gente, e a gente pensa, e agora, por qual caminho eu sigo? O que eu posso fazer para a gente poder melhorar a qualidade de vida, manter a alimentação por via oral nos casos que a gente consegue e não ter nenhum déficit nutricional relacionado? Aí, intervenção, tá? Então, hoje, pessoal, não só a intervenção do fono, mas de toda a equipe, porque não é um trabalho só nosso, não é exclusivamente nosso, né? A gente está junto ali com a nutricionista, com o educador físico, o fisioterapeuta para ganho ali de massa muscular, mas todos nós com objetivos em comum, que é garantir uma alimentação segura, evitar a aspiração, que é que esse alimento entre no pulmão, certo? É sempre o nosso foco principal, e manter a nutrição e a qualidade de vida. Quando a gente fala da terapia, do planejamento, o que a gente pode fazer para a gente poder melhorar essa musculatura, essa disfunção que está acontecendo? Vocês acham que tem alguma coisa que a gente pode fazer? Ou que não? A partir do momento que a gente observa a alteração, a gente só adapta a dieta? Muito bom. Então a gente faz o que a gente já começa aqui, né? Eu sempre falo, esse momento que a gente tem dos exercícios aqui, né? Acho que todos vocês já tiveram a oportunidade de estar conosco, são de extrema importância. Eles não substituem a terapia fonoaudiológica, em principal para os pacientes que já têm uma dificuldade mais acentuada, mas são exercícios, além ali de trabalhar já na prática, preventivos. Porque hoje vários estudos já falam pra gente que essa dificuldade de deglutir também vem por uma fraqueza muscular. Quando a gente tem uma fraqueza muscular corporal, para onde a gente vai? Ou a gente deveria ir, né? Nem todo mundo vai. Para fisioterapia, para o educador físico, nós vamos trabalhar musculação, vamos fazer exercício para fortalecer esse músculo. A nossa laringe, nosso aparelho aí para deglutir, para fonar,
é composto do quê? De músculo. Então, em qual momento a gente não associou que é de extrema importância a gente trabalhar essa musculatura para eu prevenir e melhorar, nos casos que eu já tenho alteração, o processo de deglutição, tá? Então, a intervenção é baseada aí nos exercícios motores. Para a doença de Parkinson, a gente sempre frisa, a gente precisa trabalhar como um todo, mas prioritariamente exercícios de língua e lábio e mobilidade. Além disso, a gente faz alguns ajustes de consistência alimentar quando necessário. Então, identifiquei que tenho uma dificuldade para engolir. Passei por um profissional habilitado para poder fazer a avaliação. Comecei os exercícios, comecei um plano terapêutico, porque o nosso objetivo é sempre a melhora, né? Que eu consiga manter uma qualidade de vida. Além disso, vou precisar adaptar a minha dieta? O que vocês acham? Na grande maioria dos casos. Adaptar a dieta não quer dizer que todo paciente vai precisar, por exemplo, de uma dieta pastosa. Quantos de vocês aqui comem uma dieta mais cozida em casa? Seu Mauro. E aqui. Quantos comem uma dieta totalmente normal? Certo. Quem, de modo consciente, evita, por exemplo, alimentos que tem ali que são mais farelentos, como a farofa? Vocês observaram que a gente tem uma mudança, que nem todo mundo segue o mesmo padrão? E assim funciona também na nossa avaliação. Eu sempre gosto de usar uma frase: não existe receita de bolo. Cada paciente é um paciente, cada caso é um caso. Após passar pelo profissional, alguns pacientes vão precisar manter uma dieta cremosa, homogênea. Por quê? Porque eu tenho uma dificuldade que eu posso realmente aspirar, pode entrar no meu pulmão quando eu como um alimento sólido. Tem pacientes que comem os alimentos sólidos sem dificuldades, mas que quando eu coloco uma preparação muito seca, como uma farofa, meu paciente engasga. Então, a gente vai pedir para que se evite esses alimentos. Quando a gente fala de forma mais generalista, o que sempre eu gosto de reforçar? Tem algumas dicas que a gente utiliza para todo mundo. De fato, é importante, quando possível, a gente evitar alimentos de dupla consistência, que são alimentos que geralmente a gente tem mais dificuldade para conseguir manejar, como melancia. Alguém já teve dificuldade ou engasgou comendo melancia? Já? Por quê? Pensem na melancia. Quando eu como a melancia, eu tenho um bolo sólido que fica dela, mas ao mesmo tempo ela é uma fruta rica em líquido, né? Então ela é, por exemplo, um alimento de dupla consistência. A gente pode ter uma propensão maior a ter engasgos. Alimentos muito secos, essa é uma regra geral, né? A gente sempre pede para que se evite. Ah, Letícia, quer dizer que eu não posso comer uma farofa? De modo algum. Se você tem uma liberação, se você não tem dificuldade, você pode comer. Mas a gente vai evitar trazer uma preparação muito seca nesse prato. Eu vou comer uma farofa com caldo de feijão, para poder deixar esse bolo alimentar mais úmido. Eu vou evitar folhagens muito secas junto a essa farofa para eu ter um bolo alimentar mais úmido. E também minimizar o risco de aspiração e engasgo, tá? Quando a gente fala de engasgo, a gente está trazendo aqui para vocês que é um público específico, mas eu não sei se vocês viram os noticiários nos últimos meses. As notícias que estão saindo de engasgos de pessoas que não possuem nenhuma comorbidade e estão engasgando. A gente teve até um caso recente de um paciente que foi a óbito, né? Na verdade ele não era paciente, porque ele não tinha nenhuma alteração anterior e ele engasgou com um pedaço de carne no churrasquinho. Não sei se vocês estão vendo as últimas notícias. E aí leva a gente a pensar em outra questão. Quando a gente se alimenta, vocês acham que a velocidade interfere? Com certeza. Por isso que eu trouxe esse assunto do noticiário. São pessoas que não possuem alterações prévias e que ainda assim, por algum motivo, distração, velocidade, tiveram a infelicidade de cursar com um engasgo, tá?
Então, além da adaptação de consistência, eu tenho 2 pontos que eu sempre friso com todos os meus pacientes. Reduzir distração na hora de se alimentar. Na nossa correria do dia a dia, às vezes já é algo tão automático que a gente nem percebe as distrações. Quem tem hábito de comer ouvindo noticiário ou assistindo TV? Vários. Eu sei. Acompanhando tudo. Às vezes a gente está tão no automático que a gente acha que isso não tem interferência. Mas a gente tem estudos que mostram, até uma curiosidade, que até a cor do pano de mesa, quando a gente utiliza em casa, pode interferir na nossa atenção e na nossa distração durante a alimentação. Eu tive um caso, a gente vê nos livros e nem sempre a gente acredita, a gente fala, será, né, um pano de mesa? Eu tive um caso, eu mesmo pude vivenciar. Eu tinha um paciente que, quando ia para cá, ele tinha algumas filhas, e aí ele tinha uma filha que era cuidadora principal, e fazia ali um revezamento ao longo da semana na casa das demais filhas. E aí eles chegaram para mim com uma queixa. Eles falavam, doutora, ele só engasga na casa da fulana. Aí eu falei, uai, gente, vamos ver o que acontece nesse processo de alimentação dessa casa em específica, que o engasgo só vem lá. Primeiro, eu fui pelo caminho mais óbvio. Eu perguntei para a filha, como é que é o ponto de cozimento desses alimentos? Não é uma comida muito seca que está sendo ofertada? Será que ele tem algum compromisso logo após a grande refeição, ao almoço, que faz com que ele coma de uma forma mais depressa? Tudo foi negativo. E aí, o que eu falei para vocês no início? Que a gente avalia o paciente comendo. Eu falei, então eu vou a vocês ali num dia do almoço. Cheguei lá no almoço. Ela gostava muito das louças, do pano ali da mesa. E eles eram bem coloridos, bem chamativos. E das partes assim do pano de mesa tinham algumas cerejas. E eu observei na minha avaliação que o paciente não parava de olhar para a cereja. E a gente percebeu que era uma distração. Falei, vamos fazer um teste? Vamos pegar um pano de mesa branco, vamos pegar um prato numa cor mais neutra. Já era um paciente que tinha um acometimento neurológico mais importante. Colocamos, fizemos a troca. Quantas vezes vocês acham que o paciente engasgou? Quantas? Nenhuma. Então a gente acaba não associando, mas é de extrema importância. Se tem mais risco de engasgo? Não. Bastante água. Eu vou chegar no ponto da água também. Agora eu já estou chegando lá. Então essas são as medidas aí iniciais. Televisão, pano de mesa ali com muitas distrações. Ouvir, tem gente que às vezes não senta de frente à televisão, mas está de olho ali, está com o ouvido ali nos noticiários. E eu acabo, quando eu vendo, já entrei na notícia e esqueço da mastigação, esqueço de fazer pausas controladas. Tudo isso tem interferência. E aí a adaptação da dieta, que nós já conversamos, né? Geralmente a gente tem 3 grupos ali mais definidos de dieta, que é a dieta branda, que é uma dieta com alimentos sólidos, a que a grande maioria de vocês faz uso. Às vezes a gente precisa passar por uma dieta pastosa, que são alimentos mais semissólidos, pão brioche, bolacha Maria, todos os alimentos que viram um bolo mais pastoso na cavidade oral. Em alguns casos a gente também precisa de uma alimentação mais líquida pastosa, que geralmente é uma dieta cremosa, homogênea e sem grupos. E aí a gente entra também num ponto interessante, que o seu Sérgio já até antecipou pra gente. Os líquidos. O líquido, vocês acham que é mais fácil ou mais difícil para engolir do que os outros itens? Mais fácil? E aí, quem dá mais? Difícil? Fácil ou difícil? Com líquido? E seu José é o mais comum. Às vezes a gente pensa no líquido e fala, é tão tranquilo, a gente vira aqui, tá tudo certo. Oi? É rapidinho, né? Vários estudos mostram pra gente que
O líquido é o que a gente aspira, que entra no pulmão com mais facilidade. Em principal, a água. Por quê? O que vocês acham? Oi? Será? A água não tem peso de fato atribuído, não tem cheiro, não tem sabor. Quando eu coloco ela na boca, às vezes na minha mínima distração, ou até mesmo quando eu não tenho distração, mas eu tenho alguma alteração neurológica, eu realmente posso nem perceber que esse líquido está aqui e eu começo a fazer aspirações, tá? Então, assim, muitos pacientes acabam vindo com a queixa inicial de engasgo com líquido, tá? Para os líquidos, o que a gente sempre tem que prestar atenção? Além de tudo que a gente já conversou sobre as distrações, para o líquido é primordial o controle de volume. Quando a gente vai beber um líquido, a gente está aqui com um copo. Geralmente, o que a gente faz com a cabeça? Faz de novo, Pedro. A gente joga a cabeça para trás. A manobra de jogar a cabeça para trás aumenta o espaço para esse líquido ir para o pulmão. Eu aumento o meu espaço traqueal. Então, é mais um motivo para a gente engasgar mais com líquido, porque rotineiramente, quando a gente pega um copo de líquido, às vezes você nem sempre está sentado para beber o líquido, você coloca a cabeça para trás e é extremamente arriscado. Então, qual é uma medida para todos nós, simples no nosso dia a dia? Ter a consciência, começar a se conscientizar para ingerir o líquido sempre com a cabeça em posição neutra ou, ainda melhor, com o queixo fletido para baixo, tá? Em alguns casos, essa manobra que a gente chama do queixo fletido para baixo é até uma manobra realmente terapêutica, né? A gente avalia o paciente toma o líquido, engasga, toma de novo o líquido, engasga. Antes da gente ir ali para alguma medida um pouco, né, mas que modifique mais aquele líquido, a gente tenta engolir com a cabeça voltada, queixo fletido para baixo, tá? Todo mundo tá com garrafinha de água? Quem tiver com garrafinha de água, cabeça em posição neutra, beba um gole de água e, na hora de engolir, cabeça fletida para baixo. Faça um teste. Já fez? Tá usando? Vai tomar remédio? Ah, ótimo. Todo mundo? Além da cabeça fletida para baixo, a gente tem algumas outras técnicas. Tem alguns pacientes que engasgam porque tomam um volume muito acentuado de uma vez, aí a gente adapta um canudo, né? Alguém tem hábito de tomar líquido com canudo? Aqui temos. Mais alguém? Tomam com canudo todos os líquidos? Ótimo. Oi? A grande maioria dos líquidos. Então, algumas pessoas, para controlar o volume, utilizam ali o líquido. A gente também tem alguns instrumentos. A gente sabe que, devido ao tremor, a gente pode ter alguma dificuldade de levar o copo. E, às vezes, esse engasgo nem vem por conta da deglutição por si só, mas por um tremor ali que a gente tem mandibular na hora de levar o utensílio à boca. Então, hoje, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais, por exemplo, já indicam alguns talheres e utensílios em geral para alimentação adaptados. Não sei se alguém faz uso de alguma colher ou copo adaptado por aqui. Faz? Certo, da colher? Garfo e faca. A TO que passou ou foi algum outro profissional? Ótimo. E é extremamente importante a gente também compartilhar, né? Agora nós temos o apoio aí da nossa terapeuta ocupacional também, né? Que está conosco, mas da gente compartilhar essas dicas, essas orientações que a gente pode ter. Aqui eu não sei se todo mundo está conseguindo ver, eu até trouxe aqui, a gente vê muito rotineiramente os copos com recorte, que ajudam a controlar volume, copos que possuem haste lateral para pacientes que têm um pouco mais de dificuldade de manejar esse copo.
esse líquido aí na cavidade oral, certo? Além disso, nos casos mais intensos, onde a gente realmente já tem uma progressão muito acentuada, nós temos o espessante. Alguém já ouviu falar esse nome ou já usou? Já usou? Já ouviu falar alguém? Oi? Para fazer sorvete. Ele é um engrossador, faz sentido. Mas alguém já fez uso espessante? Não? Que bom, é sinal que estamos fluindo bem. Mas eu sempre gosto de apresentar para vocês. Por quê? Também em alguns casos, às vezes a gente chega ali em alguma equipe multi que não seja especialista inicialmente em deglutição e a gente fala que está engasgando com os líquidos. Logo de cara eles perguntam, você conhece o espessante? E aí às vezes a gente nem escutou, nunca ouviu falar, né? O espessante, ele é esse produto, eu vou passar para vocês estarem vendo. Nada mais é do que o próprio nome já dá uma pista. Ele espessa, ele engrossa. Letícia, mas por qual motivo eu vou usar um engrossador? Algo que espesse. O que vocês acham? Para os líquidos. Exatamente. Se eu falei lá atrás que é mais fácil a gente engasgar com líquido, tem alguns pacientes que mesmo com a manobra de cabeça fletida, com controle de volume, às vezes a gente utiliza água gaseificada. A água com gás, ela já tem uma pista ali pra gente, ela tem o gás, muda ali, né? A sensação que a gente tem na cavidade oral. Então tem alguns pacientes que engasgam com a água sem gás. Quando eu falo, olha, o senhor tem alguma restrição? Não tem. Gosto da água com gás? Gosto. Vamos testar, vamos começar a tomar água com gás. O engasgo para. Então, às vezes é uma estratégia que a gente utiliza também. E nos casos realmente mais acentuados, onde a gente já tem uma disfagia ali de moderada a grave, a gente utiliza o espessante. Eu engrosso esse líquido na consistência mais ou menos de um néctar a mel, certo? Eu fico com o líquido um pouquinho mais engrossado para que facilite esse alimento, esse líquido descer de forma correta, sem ir para o meu pulmão. Ele lembra uma maisena que a gente utiliza para engrossar, mas esse daqui de fato foi desenvolvido para esse fim, para minimizar o risco de engasgo e aspiração para os líquidos, tá? Então eu sempre gosto de apresentar para vocês, porque caso vocês muito além de receberem a informação, são agentes também de disseminação de informação, né? Nem todo mundo às vezes tem a oportunidade de estar inserido numa comunidade, de conversar sobre esses assuntos. Então às vezes a gente observa outra pessoa, você fala, estou tomando um espessante, não está funcionando, vocês já vão saber o que é, tá? Eu vou passar o sachê só para vocês verem mais ou menos como é que funciona. No final a gente dissolve ele na água para vocês poderem ver como é que fica também. Ele tem sachê, às vezes tem lata também, depende um pouco ali da apresentação da marca. Mas hoje já é comercializado aqui no Brasil também de forma bem usual. Tá. E aí a gente falou sobre o que a gente pode fazer para melhorar, que são as terapias, buscar um profissional adequado, adaptação da consistência, diminuição dos distratores, mas aconteceu um engasgo. Alguém já passou por essa situação aqui? De ter um engasgo severo ou de ver alguém tendo um engasgo e ter que agir de imediato? Já teve? Era assim, né? Chama São Brás, levanta a mão, né? Todo mundo já ouviu isso quando engasga, não foi? Toma uma água. Quando você engasga, toma uma água. E a gente precisa ter um cuidado redobrado com relação a essas orientações. Então eu trouxe para vocês um pouquinho da definição da manobra de desengasgo, a manobra de Reid. Todo mundo já viu os bombeiros, alguém da saúde ensinando a fazer a manobra. A gente já fez aqui, né? Da outra vez que eu falei sobre, a gente também falou. E a importância da gente treinar com os nossos familiares, com os nossos cuidadores, a execução, tá? Hoje, ao final aqui do nosso encontro, eu tenho uma cartilha que eu preparei.
que tem algumas orientações. Na verdade é uma cartilha compartilhada, ela foi divulgada agora no Congresso de Geriatria e Gerontologia, que a gente fala sobre essas dicas que eu estou comentando com vocês. E lá nós temos uma página em especial que tem um capítulo da manobra de desengasgo. Nós temos tanto o link quanto o QR Code de um vídeo do Ministério da Saúde para que vocês possam treinar essa manobra também com seus familiares, com os cuidadores. E também temos a descrição da automanobra. A gente sabe que nem sempre o engasgo vem numa hora previsível, né? E quem não nos garante que às vezes o engasgo vai vir no momento que a gente esteja só em algum estabelecimento. Então a gente precisa ter consciência de como agir nos primeiros momentos, porque isso salva vidas, tá? O que eu gosto de reforçar quando a gente fala de engasgo severo? Sempre tentar trazer uma sinalização de que a gente está engasgando. A gente viu um estudo recente, foi até quando a gente começou a estudar sobre esses casos que estavam tendo, né, no noticiário, que muitas vezes a demora no socorro, a demora no agir, foi porque os familiares ou cuidadores não conseguiam identificar que a pessoa estava engasgando. Eles viram que tinha alguma disfunção e aí foram tentar, quando viram, já estava com o engasgo mais acentuado. Então, até na cartilha que eu mando para vocês, eles falam da importância da gente de cara. Obviamente não vamos conseguir estar falando no momento, mas tentarmos sinalizar o outro quando a gente tem ali mais de uma pessoa no ambiente, que eu estou de fato com uma disfunção, com obstrução da via aérea, né? Geralmente a gente sempre pede para se colocar a mão no pescoço para poder identificar. Lá no vídeo eles mostram para a gente também. Então a manobra de desengasgo, né? Manobra de Hensch é uma técnica de primeiros socorros utilizada para desengasgar, usando as compreensões abdominais rápidas para dentro e para cima, acima do umbigo. Em adultos conscientes, a gente abraça a pessoa por trás. Isso é quando você tem alguém para poder ajudar, tá? Seria a orientação para a pessoa que vai estar executando a manobra. Fecha a mão, segura com a outra pessoa firme e a gente repete essa manobra de forma ali repetida. Faz várias repetições até que o corpo estranho saia ou a pessoa tenha uma obstrução, desobstrução ali da via aérea. Então a gente tem aqui um exemplo, né? Então, avise a pessoa que você vai tentar desengasgá-la, posicione-se atrás dela e incline levemente o seu tronco para cima. A gente tem aqui como a gente faz com o punho, né? Sempre um punho fechado em uma das mãos espalmadas. Colocar o braço ao redor da pessoa, agarrar o punho fechado com a outra mão na altura do umbigo. E aí a gente faz um movimento forte e rápido, sempre de dentro, com o direcionamento ali para cima, quantas vezes for necessário. Outro ponto que eu sempre gosto de falar nos treinamentos, se eu tenho mais de uma pessoa dentro do ambiente, assim que eu inicio a manobra, eu também já aciono o socorro, tá? Às vezes a gente, no momento de desespero, porque claro, é uma situação desesperadora, a gente foca em tentar desengasgar e esquece também de acionar o profissional habilitado para poder ajudar a gente. Sim, aí no vídeo eles até mostram pra gente. Geralmente eles estão padronizando a Sociedade de Geriatria e quando você está ali sentindo que tem uma obstrução de via aérea, você faça esse movimento. Levar as duas mãos, tá? Porque isso pode ser um código que vocês também combinem com a família, com os cuidadores, com as pessoas da rotina de vocês. Vocês vão ver lá na cartilha que eu mando. Mas eles sempre passam pra gente a identificação. Essa cartilha que foi publicada agora, no mês de março a gente tem no dia 20 o Dia Nacional de Atenção à Disfagia. Foi nesse período que teve a publicação. Até para que seja uma forma, né, de demonstração para público, né? Hoje em dia, eu não sei se vocês já observaram, mas obrigatoriamente por lei, todos os restaurantes precisam ter o passo a passo da manobra. Prestem atenção, algum momento que vocês estiverem numa praça de alimentação, no restaurante, todos os locais, geralmente na parte que a gente tem orientação geral ou dentro de alguns estabelecimentos, você já tem o passo a passo da manobra. E agora, nessa nova cartilha, eles estão sempre preconizando que a gente saiba identificar.
Então, eles preconizam que a gente coloque as duas mãos no pescoço, para que não só a família, mas para que o público como um todo consiga entender que a gente está tendo uma obstrução, certo? E aí, pessoal, eu trouxe para vocês aqui também o passo a passo da automanobra, né? Quando a gente não tem ninguém para poder fazer esses movimentos de preensão ali, para a gente conseguir desobstruir essa via aérea, eles sempre preconizam que a gente se volte para algum objeto que seja firme, né? Que seja um objeto ali fixo, seja uma cadeira, seja uma mesa, na boca do estômago, na área logo acima do umbigo, e a gente vai fazer ali alguns movimentos de pressão contra esse objeto. A gente tenta simular essa pressão que a pessoa estaria fazendo de forma espontânea. Letícia, o que é melhor? A manobra anterior, quando eu tenho uma outra pessoa para poder fazer o movimento ali de contração, e no cenário perfeito, alguém que já faça contato com uma equipe especializada como o SAMU ou os bombeiros, certo? Mas é como a gente conversou, assim como a disfagia não tem cara, o engasgo também às vezes vem em momentos imprevisíveis. Então, estou sozinho no estabelecimento, estou percebendo que estou tendo falta de ar por conta dessa obstrução, a gente já prossegue aí para a tentativa da automanobra. Outra orientação, evitem beber líquido na hora do engasgo. Isso é até cultural, né? Quando a gente engasga, o que o pessoal fala? Bebe uma água, né? Às vezes, se eu estou com a obstrução ali da via aérea e eu engulo uma água, eu posso piorar esse engasgo. Então, o ideal, além da manobra ou para engasgos menos severos, é iniciar a tosse, é tentar tossir sem ingesta de líquido para a gente poder desobstruir ali, certo? Não deixem, eu vou mandar para vocês assim que eu sair daqui a cartilha, tem todo o passo a passo para treino. Eu sei que às vezes é difícil a gente só pensar, né? A gente lê ali o passo a passo, a gente mostra, mas é de extrema importância que vocês façam esse treinamento em casa, tá? Para que a gente, não esperando o pior, claro, mas estejamos preparados caso algo ocorra. Além disso, a gente tem a possibilidade também, caso alguém more próximo ou faça contato, geralmente o Corpo de Bombeiros, quando solicitado e agendado previamente, eles fazem um treinamento gratuito na casa, tá? Eu tive um caso recente também de um paciente que eu acompanhava, ele cursou com um engasgo e aí ele estava com alguns familiares que não são daqui, que habitualmente não estão com ele na rotina, e foi um susto. E aí a cuidadora principal entrou em contato com o Corpo de Bombeiro, conseguiu fazer um agendamento e eles foram em casa sem custo nenhum para fazer um treinamento da manobra para esses familiares que tinham chegado aqui também. E aí, pessoal, agora a gente pincelou aí sobre a disfagia e aí eu trouxe para vocês também um pouco da comunicação, porque é o que a gente principalmente trabalha aqui, né? Então, eu trouxe aí pra gente sobre os distúrbios que a gente pode ter ligados ao Parkinson na parte de voz e comunicação. Voz fraca, monotonia, articulação imprecisa. Esse slide eu trouxe mais como um reforço da gente também pensar na necessidade de ter disciplina para a execução dos exercícios, tá? E isso que está descrito aí, não fui eu que escrevi. Foram estudos que por anos avaliaram pessoas com Parkinson e observaram que realmente é uma disfunção comum. Então, a gente precisa ter em mente que isso pode acontecer e quanto mais rápido eu começo a trabalhar, menor risco eu tenho de ter um impacto funcional. Falei para vocês, né? Essa daí é a capa da cartilha que eu vou mandar para vocês lá no grupo, que a gente tem uma cartilha nova, com orientações com relação à dieta, talheres e copos adaptados, sobre líquidos, sobre a manobra, para que vocês possam fazer a leitura, possam passar para outras pessoas, não tem problema divulgar, tá? E também para os seus familiares. E aí, pessoal, eu trouxe aqui também falando sobre as técnicas que a gente tem para otimizar a nossa comunicação. Alguém já escutou ou já fez o método Lee Silverman? Eu sei que o Topan já. Mais alguém? Alguém que acompanhou no SARA? Só o Topan hoje.
Né? Mais alguém? Não. Então, pessoal, aqui a gente sempre tenta fazer um pequeno retrato de um método que realmente já é validado para a gente poder melhorar a comunicação e a voz. Então, a gente às vezes escuta muito. Às vezes você vai conversar com alguém, né, que você explica que faz fonoterapia, mas que tem ali uma alteração na qualidade vocal. E quando a gente fala sobre Parkinson, geralmente todo mundo que tem um pouco de conhecimento da área já traz essa metodologia, que é um programa intensivo fonoaudiológico focado em aumentar a intensidade vocal de pessoas com Parkinson ou condições neurológicas. Habitualmente ele funciona aí com 16 sessões em 4 semanas, onde basicamente o treino é voltado para falar alto. Quem está aqui há mais tempo, que habitualmente a gente falava com muita frequência, qual é o lema da APB? Marcílio, essa tem a sua cara. Pense forte, fale forte. Esse lema que a gente começou há muitos anos, né, Givas? Acho que desde sempre, né? A trazer, a tratar aqui, tem um embasamento científico. Não é só, pense forte. Esse método, que é um método validado, estudado, cientificamente comprovado, qual é o principal dele, o objetivo dele que eu falei para vocês? Treinar o parkinsoniano a falar alto. Então ele mostra pra gente, por isso que eu trouxe para vocês também pensarem sobre isso, que tudo começa também aqui, certo? Hoje já é cientificamente comprovado através desse método, claro, né? Ele em específico, o Topan sabe dizer um pouco, né? Quer dar, Topan, quer falar um pouco sobre sua experiência? Não? Você chegou a fazer quanto tempo? Você fez quantas vezes? 2 vezes. Ótimo. Achou que melhorou? Ótimo. E eles frisam muito isso, não é? Falar alto, pense forte, fale forte. Então é um lema que a gente não trabalha só aqui, mas a gente leva para o nosso dia a dia também. E esse método, ele fala justamente sobre a neuroplasticidade, nossa capacidade de criar novas conexões. Então, que mesmo com a alteração, né, que a gente tem o diagnóstico do Parkinson, através desse método, dos exercícios diários, a gente consegue recalibrar. Claro, não é do dia para a noite, requer constância, né? Recalibrar a nossa potência vocal através também sempre da frase que a gente tem que trazer, né? Pense forte, fale alto, além, concomitante à execução dos exercícios. Quando a gente fala da voz, o Delfino mandou lá pra gente também no nosso grupo, na nossa comunidade. Março e abril são 2 meses cheios e importantes, né? A gente tem aí em março o Dia Nacional de Atenção à Disfagia. Em abril nós temos dia 11 aí. É hoje? É hoje, gente. Eu nem comecei a falar sobre isso. É hoje, é nosso dia. O Dia Nacional, Dia Mundial, na verdade, de conscientização ao Parkinson. E aí nós temos também no dia 16 o Dia Mundial da Voz, né? Eu não acho que seja uma coincidência, né? É porque a gente está bem juntinho aí com as 2 especialidades. Quando a gente fala da voz, temos algumas dicas também, que isso é para todos, independente que a gente possua alguma patologia de base ou não. Hidratação. Não é à toa que eu e o Givas, em todos os nossos períodos aqui, a gente fala o que para vocês? Bebam água. Não é só na roda, pessoal. Hidratação, hábitos de vida como exercício físico, alimentação saudável, também tem uma interferência direta na nossa saúde e higiene vocal, tá? Mito ou verdade? A maçã, ela é benéfica para a voz? A gente via nos desenhos e filmes, né? Principalmente nos mais antigos, os alunos levando uma maçã para o professor. E aí? É mito ou é verdade? O que vocês acham? Melhora a voz? E aí, Marcinho? Não é mito, pessoal. A maçã hoje já tem comprovação que ela tem alguns componentes ali adstringentes. Ela não faz milagre, claro, mas ela é ali um alimento que pode ajudar na limpeza e trazer maior clareza vocal também, certo? E evitar ali o consumo de alguns alimentos que
fazem a gente desidratar de forma muito precoce, como o café e o álcool, certo? Oi? Os dois, né? Os dois. Então, pessoal, só para a gente ir finalizando, o papel, então, do fonoaudiólogo. O que eu sempre gosto de falar? Minha primeira meta sempre é devolver qualidade de vida, é melhorar a qualidade de vida. O café, por conta da cafeína, geralmente ela puxa ali os líquidos que tem no nosso corpo. Aí eles, assim, em doses moderadas, se você não tiver nenhuma contraindicação médica, pode fazer o uso, mas para qualidade vocal, em principal quando você tem algum exercício vocal, pode ser prejudicial. O café. Café e álcool. Tanto é que as fonoaudiólogas ficam doidas quando a gente vê esses cantores que vão cantar, sertanejos em principal, e eles bebem, né, um álcool, alguma coisa. É muito mais prejudicial do que benéfico. Oi? Então, o chimarrão, ele tem cafeína, né? Alguns. A grande todos. Então, assim, porque o café, a questão é a cafeína. Então, habitualmente, eu creio que segue a mesma linha da gente evitar. Mas, assim, em principal, se você for fazer algum exercício vocal, se você for cantar por um período maior, se você for palestrar, for em algum local que você tenha que usar ali mais a fala, pode evitar no período. Certo? Então, pessoal, devolver qualidade de vida, esse é o objetivo, que todo mundo possa manter a alimentação segura. A gente sabe que nós temos alguns casos que nem sempre é possível, né? Que às vezes a gente tem um grau de aspiração, o paciente tem pneumonia de repetições, e a gente realmente, até para nutrir esse paciente, precisa manter uma via alternativa, né? Uma outra forma de alimentar com segurança. Identificar as alterações de fala, planejamento terapêutico individualizado. Então, por isso que eu sempre falo, esse momento que a gente tem nos exercícios aqui é de extrema importância. Continuar com eles em casa também, mas em caso de alterações mais acentuadas, eu preciso de uma terapia personalizada, tá? Porque a gente realmente precisa identificar qual tem sido a principal dificuldade e, com base nessa dificuldade, traçar um plano terapêutico. Não existe receita de bolo. Orientação para famílias cuidadores e atuação interdisciplinar, né? A gente fala que ninguém caminha sozinho. Não tem como o fonoaudiólogo caminhar sozinho sem entender como é que está o aspecto nutricional, como que está o aspecto psicológico, como é que está o aspecto da parte motora, tá? E a orientação não só nossa enquanto profissional, mas de todos vocês como membros, né, da associação. Então é importante a gente levar essas informações que a gente escuta aqui para outras pessoas, não só parkinsonianos, mas para outros públicos que não têm oportunidade ou às vezes esclarecimento. E para a gente poder concluir, ver se vocês têm alguma pergunta aí, a disfagia é frequente no Parkinson. Isso é para que a gente tenha medo? Não, isso é para que a gente seja mais consciente. Então, temos que ter atenção àqueles sinais que a gente comentou lá atrás. Intervenção precoce é essencial. Quanto mais rápido eu observo que algo pode estar fazendo o trajeto incorreto, que alguma função teve um decaimento e eu aciono os profissionais necessários, maior chance eu tenho de ter a remissão daquele sinal. Disciplina para os exercícios, esse eu sei que não é fácil. Quando eu estou aqui na roda, depois do boa tarde, o que eu sempre falo para vocês? Quem fez os exercícios da semana? O Mauro, né, Mauro? O Mauro é o que sempre levanta a mão. Eu sei que não é fácil na nossa rotina. Assim como ir para a academia, assim como ir para a fisioterapia, a gente sempre fala, né? Escolha o seu difícil, porque não são caminhos fáceis, mas é a importância da gente manter a constância e a disciplina. E melhora significativa na qualidade de vida. Quando a gente cumpre ali, quando a gente segue essas orientações que a gente falou, quando a gente identifica precocemente a alteração e continua priorizando nós. Certo, pessoal? Alguma dúvida? Alguém tem algum relato, alguma dúvida? Pode. Já está fazendo?
de aspirar saliva. E tá tomando alguma medicação? Já? Não? Então vou falar com todo mundo, para todo mundo poder ouvir. Gente, tivemos um relato aqui de cialorreia intensa. Todo mundo sabe o que é? Excesso de salivação, certo? Salivação intensa. Inclusive, é um ponto interessante, porque a gente realmente pode ter a saliva mais acentuada como efeito colateral de algumas medicações aí que a gente tem para o Parkinson, né? O Cláudio não está aqui hoje, mas ele foi uma das pessoas também que me trouxe a queixa algumas semanas atrás, que estava achando que a cavidade oral estava com mais saliva. E aí a gente teve uma pergunta muito interessante. Tenho mais salivação, durmo de barriga para cima. Tenho algum risco com relação a essa prática? Sim, tá? Então temos que, primeiramente, sempre fazer o relato para o meu médico assistente. Por quê? Hoje em dia eu tenho medicações para poder cortar o efeito colateral de algumas medicações, né? Então a gente tem medicamentos xerostômicos que ajudam a secar um pouco a cavidade oral, trazendo mais conforto e diminuição da chance de eu aspirar essa saliva. Um outro ponto que eu já posso ir fazendo no meu dia a dia, nunca cabeceira totalmente rebaixada para pacientes que têm ali o grau acentuado de saliva, eu tenho muita saliva na boca, ou refluxo. Não sei se alguém aqui tem refluxo, né? Mas a gente até, geralmente os gastros, né, até passam ali também o travesseiro em específico para que a gente nunca fique em posição zero, totalmente neutra. E em principal nos momentos da alimentação, tá? Quando eu estou me alimentando, independente do meu grau de salivação, a gente sempre ficar ali a 90 graus, o mais sentado possível, tá? Então é importante a gente sempre relatar para o médico para talvez já entrar com alguma medicação. Então, geralmente nunca abaixo de 30. É o que a gente preconiza para refluxo e nesses casos que a gente tem um pouquinho mais de saliva. Sempre tentar deixar principalmente a parte superior mais elevada. E aí é bom já entrar, né, de acordo ali com o aval médico, prescrição médica, entrar com a medicação. Hoje em dia tem adesivo, às vezes tem alguns casos que eles fazem a toxina botulínica também, ou algum outro remédio que a gente faz gotejamento, tem uso tópico para poder reduzir um pouco essa saliva. Isso, tem o gel, passa o gel atrás da orelha, né? Isso, aí ó, seu Reginaldo trouxe um relato pra gente, eles já usam um gelzinho. A gente tem um gel que se chama de brometo de propantelina. É um composto também prescrito pelo médico, onde a gente faz ali o uso tópico na região da glândula salivar. E aí geralmente dá uma diminuída boa no excesso de saliva, tá? Mas é importante sempre relatar para o médico para a gente ver se não tem nenhuma contraindicação para o uso ali pessoal dessas medicações. Mais alguma dúvida? Refluxo é quando a gente tem o retorno de suco gástrico, alimentação, para a nossa via superior, para a cavidade oral, tá? Não é só um vômito. O vômito, geralmente, a gente tem sai todo o conteúdo. O refluxo, a gente tem o retorno desse conteúdo gástrico, não habitualmente com regurgitação. É só aquela sensação de queimação. Às vezes, as pessoas começam a ter rouquidão inexplicável, sensação de plenitude ali gástrica. Pode ser um sinal de que esse alimento, ao invés de descer ali para o estômago e esôfago, ele retorna por alguma motivação, tá? Aí também necessidade de acompanhar com a equipe médica especializada, porque tem medicações, práticas, dietas, para que sejam realizadas para a gente melhorar os sintomas. Ah, tá. Todo mundo viu, né? O espessante. E, pessoal, para a gente também finalizar, sempre me coloco à disposição, tá? Tanto eu quanto a Milena. Aqui, muito além de fonoaudiólogos, né? Eu sou da grande família. Então, assim, estou percebendo que estou engasgando com mais frequência, tenho alguma dúvida com relação a alguma orientação que alguma profissional externa me passou, preciso de alguma orientação com relação a líquido, alguma adaptação ali alimentar ou de utensílios, busquem a gente, estamos aqui realmente para poder tirar essas dúvidas todos os sábados e também dentro, né, do possível, de uma forma ali mais personalizada, certo?
Muitíssimo obrigada pela atenção. Vou mandar a cartilha para vocês. Essa semana não tem esse exercício, mas tem a cartilha. Então o dever de casa é esse, tá? Vamos continuar nos cuidando.